Fala galera, eu tô aqui completamente improvisado, mas acabei de assistir O Entregador, filme espanhol que chegou na Netflix, e galera, pra começar assim, assistindo ao filme, tá? Por ele se tratar também assim de algo que realmente, né, assim como tá colocado lá nos títulos iniciais do filme já, ele é obviamente, né, baseado em personagens que estiveram em todo aquele contexto ali da corrupção, da gigantesca corrupção que aconteceu na Espanha, né, tanto no final dos anos 90 quanto no início dos anos 2000. Me bateu a semelhança muito grande assim com dois outros filmes que também têm esse mesmo tom de contar a história em relação ao que está sendo falado ali, tá? Que é o Lobo de Wall Street, do senhor Martin Scorsese, e também Feito na América, que é o filme protagonizado pelo Tom Cruise e dirigido pelo Doug Liman, que pega muito essa questão toda, né, do esquema, da cobiça, da corrupção, das tentações que vão levando, né, a pessoa cada vez mais a se afundar em tudo que está acontecendo ali. E para mim esses dois filmes, eles são bem diferentes pela maneira como eles conseguem, tá, trazer essa informação, contar essa história pra gente, pra nós espectadores aqui. E pra mim, o Entregador, ele tá muito parecido com a maneira como o Doug Liman entrega o Feito na América, tá? Porque é uma coisa extremamente padronizada, digamos assim. Tudo ali parece muito bem estruturado para que a gente tenha em algum momento alguma sensação diferente do que o nosso protagonista está tendo que fazer ou deixando de fazer e as consequências que ele vai ter depois, né, na sua vida, onde a gente já entende muito bem claramente para onde que vai chegar realmente a história, a jornada toda do personagem. Ou seja, ela não tem nenhum tipo de novidade na maneira que está sendo contada aqui no caso do Entregador, e por isso que me remeteu muito à maneira como foi feita lá pelo Doug Liman e pelo Tom Cruise no Feito na América. Ele é extremamente padronizado, tá? Ele coloca elementos ali de uma maneira que tu já sabe o que vai acontecer com o personagem logo ali em diante, né? Ele não consegue trazer algo novo realmente para contar essa história. Por mais que, pô, qualquer tipo de conteúdo assim baseado em fatos reais e quando começa realmente a ter, né, essa questão também ali de trazer informações detalhadas, pô, eu gosto demais desse tipo de filme, assim, demais, tá? Só que daí a gente pega essa questão de trazer algo diferente pro gênero. E essa questão diferente pro gênero é óbvio que bate no Lobo de Wall Street, que não tem até assim, chega a ser violento fazer uma comparação entre esses três filmes, tá? Porque o Lobo de Wall Street, ele pega a mesma questão, tá? Do crescimento das jornadas do personagem, do que ele vai se entregando a fazer, do que ele vai aceitando fazer, do que ele sabe muito bem do que ele está fazendo, da esquematização que ele vai fazendo também com as pessoas que vão sendo suas aliadas e a maneira como ele vai lidando com a polícia, a maneira como ele vai lidando com a investigação, a maneira como ele vai tentando também se livrar de algumas coisas que vão acontecendo e tendo a oportunidade de conseguir escapar e ao mesmo tempo entrando novamente naquele poço que está cada vez mais fundo e o personagem não tem mais como voltar. Então, o que acontece lá, a maneira como está sendo contada a história do Lobo de Wall Street, ela traz algo completamente diferencial para tudo que é desse gênero aqui, né? De histórias baseadas em fatos reais, onde o nosso personagem ele é uma peça, né? Ela pode ser uma peça pequena, ela pode ser uma peça realmente que vá ser notória por ter conseguido esquematizar algo gigantesco também, dentro desse grande esquema de corrupção que vai acontecendo ali. Esse grande esquema onde, né, a cobiça vai levando essas artimanhas, esses esquemas e tudo mais, assim. Então, cara, pô, eu gosto quando o entregador, ele, por exemplo, ele conversa muito com a questão, né, do filho e do pai. Quando ele começa a bater o que aconteceu lá ainda nos anos 90, né, com o crescimento econômico, depois com a quebra econômica, o que o pai, né, do Ivan estava realmente conseguindo dar para sua família, do que ele perde e do que também traz para ele ali de não se entregar para coisas que sejam mais, né, que não estejam dentro da lei, para conseguir sim levar um sustento que seja digno, que seja realmente algo que não vai em nenhum momento ser que vai infringir a lei, em nenhum momento, entendeu? É a diferença de dormir, como tem a última conversa entre eles lá, né? Tu dormir com uma cabeça tranquila e tu aproveitar a vida, como é os dois contrapontos ali, né, os dois argumentos que tem ali dos dois.
E talvez essa discussão toda que aconteça, né, em momentos básicos do filme, que é trazido novamente com uma grande importância naquele momento final, né, com o comissário e com o Ivan, né, a tentativa do suborno e o que o comissário dá de resposta para ele, até ver que realmente quem entregou ele, né, é a pessoa onde ele poderia não esperar, mas como é falado pelo personagem ali, o que a Anne faz é exatamente o que ele faria na mesma posição. É exatamente o que ele faria. É a tentativa de se proteger, se resguardar, né? Não importa as consequências, não importa se tu vai realmente colocar uma pessoa ali que tu tem um sentimento, que tu tem uma relação e tudo mais no seu lugar. Então, isso faz parte também desse contexto todo dessas pessoas que agem dessa maneira, que fazem o que fazem, que estão nesse grande esquema de corrupção e tudo mais. E esse tipo de discussão, esse tipo de conversa, cara, pra mim é o mais interessante que tem né, nesse momento do filme. E eu até procurei algumas críticas espanholas, né, porque o filme ele já estreou nos cinemas espanhóis ainda no ano passado, para ver como é algo bem importante e algo bem transformador que aconteceu na sociedade toda espanhola, ver o que é que eles estão falando em relação ao filme. E é algo bem divisivo, assim, algo bem divisivo, principalmente nessa questão, assim, o filme, por mais que ele traga e reconte esses fatos históricos, entendeu? E consiga dar uma visão clara do que acontece, digamos assim, né? Clara entre partes, né? Porque a gente tá vendo muita jornada do personagem ali, não tanto os aspectos da sociedade em si. Né? Tem poucos momentos que o filme aproveita isso, aí que tá. Essa questão de trazer a diferença pro gênero. Tem poucos momentos que o filme realmente aproveita isso e que tenta também, de alguma maneira, dar foco para os amigos do Ivan, por exemplo. Quando eles já têm, por exemplo, o carro lá, né, para o trabalho que tanto foi o sonho e tudo mais, que é algo comum e algo que a pessoa está conseguindo conquistar depois de tanto perdurar para conseguir. E é que tá, são coisas bem pontuais, bem específicas que o filme tenta trazer, só que ele não traz uma visão clara da sociedade, né? Ele está sempre muito focado na jornada do protagonista ali. E essa jornada ali, ela tá bastante com uma força em elementos, por exemplo, as festas, cara, o sexo, aí mais festas, aí as drogas, aí o sexo, aí mais festas, aí drogas, drogas, drogas. Ele dá foco muito, né, nessa questão do que ele está se entregando, que é tudo aquilo que eu comecei a crítica aqui, cara, da cobiça, do tudo mais, que tu não traz esse aspecto diferente no gênero, que também eu senti muito lendo as críticas, né, vindas diretamente lá dos críticos da Espanha, assim, sobre o tentar trazer algo mais importante também nesse aspecto social, porque daí o filme ele acaba perdendo uma oportunidade também de trazer esse algo novo pro gênero, de deixar as coisas ainda mais interessantes, ainda mais importantes para tudo que está acontecendo. Mas mesmo assim, cara, ele é um filme que ele te prende, porque ele tem um ritmo muito bom, muito bom. E esses aspectos todos de não trazer algo diferente pro gênero, entendeu? É algo que bate pra mim porque, cara, eu já tô assistindo esse tipo de filme já há praticamente 40 anos. Então já tem esse peso muito maior. Mas não é algo que daqui a pouco vai incomodar, cara, de pegar, assistir o filme e ter uma experiência ali e de conhecer também não só uma parte do que aconteceu na história da Espanha, que pega também alguma parte muito importante ali, né? Pô, eles colocam já o momento onde acontece a mudança da moeda espanhola para o euro, que vai dando isso também de influência, né, do que acontece na Espanha com os outros países da União Europeia. Algumas questões assim importantes da história, de trazendo dentro né, uma narrativa, uma história, um roteiro aqui nesse momento, que, cara, tá bem brando, bem padrão, que fala, querendo ou não, com um público muito maior, mas muito maior. Então, galera, coloca abaixo nos comentários o que acharam de O Entregador e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!